gente está falando de resultados, né, como mostrar números, fatos, quando a gente aqui na Philips apresenta as nossas soluções, a gente está falando sempre em geração de valor. Resultados econômicos né, e financeiros, resultados clínicos e resultados operacionais. Né, como a gente traduz tudo isso para os clientes, como a gente traz isso em forma de paper, como a gente ajuda os clínicos, né, os médicos a observarem isso. E quando a gente fala com os CEOs, com os CIOs, com os CFOs, né, quando eles questionam, principalmente na área de informatics, e nós convidamos vários aqui hoje também, a ideia é que eles entendam qual o impacto de um investimento num TASI, qual o impacto de um investimento em uma solução de radiologia, né? Qual o impacto de um investimento numa solução de capsule, né? Que a gente vai apresentar amanhã também. E quando a gente fala de um impacto no TASI, uma das áreas que a gente quer impactar é o ciclo de receita. E o nosso painel, que é o primeiro de hoje, eu tenho aqui alguns convidados, nós vamos falar sobre isso, né? Que é a sustentabilidade financeira na era dos dados. Uma grande expectativa que a gente tem é utilizar soluções de Artificial Intelligence, né? Integrar isso em soluções que tragam mais informações, né? Em recursos de Business Intelligence, para reduzir glosa, para reduzir principalmente ciclos de receita, né? Ciclos de conversão de receita para os negócios na área da saúde, que hoje é uma das principais dores, né? Isso não acontece só aqui no Brasil, infelizmente, isso acontece no mundo todo. Os sistemas de saúde, eles mudam, mas o tempo para converter essa receita, ele é realmente muito longo no mundo inteiro. Então, eu gostaria de convidar agora, eu vou ser a moderadora desse painel, e eu vou convidar aqui três pessoas que vão participar comigo. O primeiro deles é o CEO da Santa Casa de Poá, o Jader Pires, que está aqui. Por favor, Jader, seja bem-vindo e obrigada por aceitar participar do painel comigo, Jader. Obrigada, por favor. Eu vou convidar aqui o CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. José Marcelo de Oliveira. Obrigada, José Marcelo. E vou convidar aqui também o superintendente de TI da Rede Américas, o Alexandre Dias. Alexandre, obrigada. Bom, por favor, fiquem à vontade. Temos aqui também os fones. Obrigada, gente. Eu vou me sentar aqui para a gente falar um pouco disso e trazer um pouco mais de contexto. Falar um pouco de como, com o TASI, a gente quer impactar isso. E como nós, além de líder de Enterprise Informatics, eu também sou líder comercial. Como a gente, eu estou ali sempre com o Jean, com o Dr. Hertel, que é o nosso diretor de produto, sempre entendendo como priorizar os investimentos, como melhorar nosso produto, né? Porque quando a minha equipe comercial vai lá e eu escuto, né, as dores dos nossos clientes, o Alexandre vem e fala: Caroline, eu preciso de Business Intelligence, né? E eu vejo lá os hospitais com essa urgência, porque o custo hospitalar aumenta todo ano, pessoas, né, cada vez mais difícil reter talentos, garantir o nível de conhecimento que é necessário para o nível de qualidade que os hospitais querem e segurança que precisam para atender os pacientes. Então, a ideia é impactar através de melhorias no TASI. O contexto que eu trago também, ele está baseado no relatório anual da ANAP, né, que é o Observatório da ANAP, que é um relatório muito interessante que é lançado anualmente no Brasil. E o relatório de 2025 da ANAP, ele tem dados muito interessantes, que eu vou falar alguns deles aqui e já vou para algumas perguntas aqui para esse time aqui que foi convidado. A glosa, no último ano, ela subiu 11,9%, subiu de 11,9% para 15,9% em 2024, né? Comparando 2024 com 2023, que os resultados de 2025 ainda não foram fechados. Então, saiu de 12% para 16%. Então, a glosa não significa que isso não foi pago, né? Era até uma conversa que eu comecei ali com o Dr. José Marcelo, mas significa que aumentou muito, mas ela vai ser paga, né? Esse ciclo de pagamento é super longo.
O índice de recebimento caiu para 88,6%, então menos de 9 a cada 10 reais faturados se convertem em receita. A inadimplência das operadoras disparou, foi de 50% para 61,5%. O prazo médio de recebimento é de 69,9 dias, o que corrói o capital de giro. Enquanto isso, os custos sobem cerca de 12% ao ano, né, contra um crescimento de apenas 6,7% das receitas. Então, é um equilíbrio difícil de encontrar, né? Aumenta o custo e a receita não cresce na mesma proporção. E as margens recuam também, né? Então, como soluções de business intelligence, como o Tasi e outras soluções de prontuário eletrônico podem contribuir com isso. Então, o nosso objetivo é entender essa equação, ver como a gente pode contribuir para isso. E aí, dentro desse primeiro dado, né, que é a questão de glosas, né, a minha pergunta é para todos vocês. O maior inimigo da sustentabilidade hospitalar hoje está... Vocês acham que está na parte de governança e nos processos, né, que seria assim ainda dentro de casa, na relação com operadoras, ou na parte realmente de gestão de dados? Quais, aí vou dar a oportunidade para que cada um exponha o seu ponto de vista, né? Ou seria um conjunto de tudo isso? Eu queria ouvir a percepção de vocês. Bom, a provocação é ótima, Carol. Infelizmente, nos últimos anos, estamos percebendo que os fluxos de caixas dos hospitais, eles estão sendo completamente atingidos por práticas não tão honestas, digamos assim. Quando a gente percebe que a formação do dado, ela está sendo usada pela outra parte de forma a somente achar eventuais equívocos ou eventuais falhas do processo para estender esse prazo médio de recebimento, nós temos uma preocupação muito grande. Logicamente que nós temos também uma lição, que é que dentro do nosso processo o dado esteja perfeito para que ele gere o mínimo de glosa possível. Acredito que a melhoria do processo interno é o primeiro caminho, né? Desde do cadastro do contrato, da forma com que esse cliente acessa, todo o check-in desse cliente, com todas as autorizações, os processos antes da entrada no hospital, até mesmo o registro adequado nos prontuários, o registro adequado em todo o processo assistencial, com todo o processo de autorizações. O que nós vemos é que do outro lado, a resposta de cada uma dessas interações, elas não sofrem, elas não têm a mesma velocidade do que o processo assistencial. E isso vai trazendo com que a conta ela fique parada por mais tempo dentro dos hospitais, vai fazendo com que os hospitais tenham dificuldade de enviar essas contas nas janelas de transmissão e, eventualmente, tu começa a ter até perda de prazo para enviar essas contas. A glosa é um desses fatores, ela é um fator inicial que ela está na casa de 16%, em média na AP, no nosso caso está na faixa de 11%, e a glosa final é menos de 2%, ou seja, a gente tem R$9 aí que fica girando no caixa das operadoras, com uma Selic altíssima, onde nós temos que ir a mercado para buscar essa recuperação financeira. Então, internamente é isso. E externamente é buscar parceiros mais sólidos, que consigam entregar valor junto ao cliente, que consigam perceber o quanto nós atuamos na vida das pessoas e o quanto os nossos negócios são claros, objetivos e inseridos de muito propósito. Eu acredito que esses sejam os dois grandes pilares que nós tenhamos de trabalhar. Obrigada, Jader. Então tem um papel interno aí de qualidade, né, já desde o input de cadastro, onde o próprio Tasi, tendo um cadastro simples, amigável na utilização, bem parametrizado, com regras de negócio fáceis de serem imputadas também, né? Então, muitos insights aqui para nós. E concordo totalmente, né? Essa dinâmica de relacionamento e negociação com a operadora, ela é muito importante para fechar essa
essa conta de processo também, né? Obrigada. José Marcelo. Carol, obrigado pelo convite. É sempre um prazer te encontrar e participar aqui dessa dinâmica. Eu já tenho bastante tempo do setor de saúde e depois de pensar, eu acho que o ciclo de receita é o ciclo mais complexo de qualquer organização de saúde, né? Eu trabalhei em medicina diagnóstica, trabalhei num centro de oncologia e agora no hospital premium de referência. E eu acho que é muito de tudo isso que você falou, né? A gente tem, por meio dos dados, de um sistema robusto, como é o que vocês estão propondo, muito do caminho passa por isso. Agora, tem uma lição de casa interna enorme de querer mudar, de querer rever os processos, né? Essas organizações, elas geralmente são organizações muito técnicas, onde falar desse processo não é o que dá mais interesse para todos e todas. E é um processo que passa desde a ponta, né, como você falou, do check-in, da elegibilidade daquele paciente, e ele vai acompanhando qualquer etapa, né? Se for um exame de 1 hora, 2 horas, às vezes for uma internação de 30 dias numa UTI, com cirurgia, com vários procedimentos e tudo mais, né? Então a chance de ineficiência é muito grande, né? E esse olhar interno de processo por meio de um sistema robusto, como a gente está vendo aqui, é muito importante. Aí, pelo lado da operadora, o que a gente vê? A gente vê uma ausência de padrão, né? Operadoras nacionais, operadoras locais, cada operadora com seu próprio método de ver as coisas, e isso dificulta muito porque a gente acaba tendo que colocar muito custo, e essa necessidade de padronizar acaba sendo um padrão para cada operadora, muitas vezes, né? E, enfim, o sistema e as coisas nos ajudam, então, mas a gente tem que dedicar muito tempo para se organizar com isso, para lidar com cada operadora, né? Tem as maiores que todo mundo conhece, nem elas seguem um padrão, né? E eu acho que tem um elemento importante, que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que tem também muito interesse em buscar uma melhoria nesse processo, porque a saúde suplementar, ela viabiliza a saúde de muitas pessoas no Brasil, né? Aqui em São Paulo tem uma cobertura maior do que 25%, né? Num hospital como o nosso, 90% das transações são feitas por meio de uma operadora de plano de saúde. Então, a agência tem mostrado interesse, mas tem todo um contexto de é melhor tentar não mudar do que tentar mudar, né? Esse, para mim, é o grande problema, né? Eu vejo que a gente está numa transição de ciclo, onde é inexorável a necessidade de uma mudança, mas a gente tem muito medo das consequências disso, porque fazer a transição, a ponte, é um momento que você tem que estar preparado, né? Então, eu acho que a maior reflexão é qual vai ser o novo modelo e o que eu preciso fazer para desenvolver esse novo modelo. E ter sistemas, ter informação, ter dados, estudar, analisar e colocar os agentes de IA para melhorar tudo isso. Eu acho que é muito do caminho que a gente vai ter que fazer. Quem tiver aqui nos próximos 5 anos vai ter que se adaptar a tudo isso, e parte de nós vai liderar tudo isso, né? Aí é a questão de você querer escolher aonde você quer ficar nesse processo. Sim, com certeza. Você mencionou uma coisa que eu conectei com o que o Chess mencionou, né? Que hoje os hospitais têm mais tarefas administrativas do que 5 anos atrás, né? Porque quando você tem um processo tão complexo de gestão de informação para evitar glosa, você coloca mais pessoas para controlar mais informação. Então, aí eu acho que a Artificial Intelligence pode ajudar, né? Talvez com soluções incrementais, porque talvez um breakthrough, uma coisa mais disruptiva, seja difícil num processo tão complexo, né? Mas realmente
talvez uma mudança, né, do governo ou uma regra, né, precisa, mas também pode ser disruptiva e limitante, né, para mudança, para uma mudança radical também ela pode ser assustadora e impedir a mudança que se busca, né? E queria ouvir de você também, Ale, com esse olhar de tecnologia, né, como superintendente de TI lá da Rede Américas, e já com o olhar de rede também, né? Sim. Porque aqui a gente tem 2 hospitais filantrópicos, né, e premiums, os 2, mas como na sua visão técnica, né, na questão da glosa, mas isso quando se fala de rede também tem a sua complexidade, né? Vou buscar aqui. Primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui junto com vocês. Eu vou trazer 2 provocações aqui, eu acho que tentar contribuir, né? Os colegas já falaram bastante aqui, mas quando eu vejo falar que eu preciso melhorar o meu processo, eu preciso ser mais ágil, e quando eu vou lá no ciclo da receita, que eu olho a conta paciente, a gente se deparou nos últimos anos com o famoso empacotamento dos processos dentro dos hospitais. Isso tinha um objetivo de tornar a vida mais fácil. E me parece que não aconteceu, né? Então, a minha provocação onde é que nós falhamos aqui? Nós todos, né? Todos que participam desse processo. Porque se o empacotamento era uma forma de eu controlar meus custos, de eu reduzir minha glosa, de eu agilizar o meu processo, eu hoje aqui estou discutindo que na apresentação inicial que as pessoas despendem mais de tempo para poder fazer uma operação funcionar. E eu estou olhando aqui exclusivamente o ciclo da receita. Também tentando contribuir com uma outra informação, como nós somos uma rede e nós juntamos, né, vários hospitais para construir essa rede sólida, nós utilizamos a inteligência artificial para olhar os nossos contratos comerciais com as operadoras. E nós tivemos uma informação interessante. A gente consegue comparar de 20% a 25%. Há uma diversidade de negociações com as operadoras, com os planos de saúde, com quem quer que seja, que não permite a gente construir de forma mais, a palavra talvez não seja fácil, né, mas menos dolorosa, uma padronização de uso. Nós somos usuários também do TASI, não é a única plataforma que nós temos de EMAR, mas a gente sabe que a gente precisa de uma plataforma que nos dê capacidade dessa pluralidade. Porque é impressionante, 20% a 25%, eu consigo falar que o contrato de um hospital, ele se assemelha a um contrato de outro hospital. Com isso eu consigo construir um padrão, com isso eu consigo construir um processo mais monitorado e ajustado, com isso eu consigo monitorar minhas glosas, reduzir meus desperdícios e assim por diante. Então acho que a provocação inicial foi muito interessante. Dá um passinho para trás, a gente fez alguns movimentos que parece que eles não colaram e a gente precisa revisitar, como o próprio Jean disse, né? Às vezes a gente erra, a gente tem que dar um passo atrás, ajustar para a gente dar um próximo passo mais adiante. Então, só tentando contribuir um pouco aí com todos. Olha, é fantástico o que você trouxe, porque assim, principalmente em relação às expectativas que a gente tem com Artificial Intelligence, eu acho que o José Marcelo e o Jader mencionaram a questão de processos, né, de revisitar internamente, porque existe uma expectativa de que com Artificial Intelligence a gente automatiza tudo, mas não se automatiza processos ruins. Porque se você automatiza processos ruins, você vai ter processos ruins automatizados, o que vai ser um problema enorme. E outro ponto que você está mencionando é a questão de padronizar e simplificar questões que eventualmente vão ser regras de negócios imputados, baseados em contratos que são tão diferentes e tão complexos que viram uma miríade aqui, né, de tantas informações, né, Alexandre, para você trazer para o TASI que fica... Quem vai manter isso, né? Porque não é só a questão de você ter lá 100 contratos, eventualmente, ou até mais que isso, mas quem faz a manutenção desses preços, né?
eu também era cliente antes de vir para a Philips, e você fazer a manutenção, a atualização disso em um sistema tão complexo, né? Então, quando a gente fala de tecnologia, e principalmente da aplicação de Artificial Intelligence, se ela não é suportada, né, por processos, governança e essa parte de contratos que porque nós trabalhamos com comercial e estamos sempre buscando essa questão e escutamos dos clientes, quero padronizar, quero simplificar, ou tenho problemas para imputar as regras de negócio, isso é uma coisa que a gente discute muito, no TASI, né? Então, super interessante como tem que trabalhar em todas as frentes, né? Então, insights maravilhosos aqui. E uma pergunta que eu queria fazer tanto para o José Marcelo quanto para o Jader, né? O que esse número de glosas, né, e já uma visão de negócios, né, o que isso significa no dia a dia de uma instituição filantrópica? Porque existe aí, acho que até um equívoco, né, de percepção quando se fala de uma instituição filantrópica, às vezes uma percepção de que existe uma entidade X por trás pagando tudo, né, assim que, ok, não tem problema aqui ter, então... Queria ouvir de vocês um pouco, né? Porque acho que quando tem ali o investimento privado, né? Acho que existe essa pressão por margem, lucro. E numa instituição filantrópica, talvez por serem instituições isoladas que não fazem parte de um grupo, e nós sabemos, nós como parceiros, né, e fornecedores, nós vemos o quão profissionais e o quão focados em resultados vocês são, mas o que isso significa? Eu gostaria de ouvir um pouquinho. Bom, Carol, essa pergunta é muito inteligente e ela reflete diretamente o nosso dia a dia, e eu posso te garantir que é o não atingimento do propósito, porque nós somos instituições filantrópicas com um propósito muito bem definido, e quando nós vamos no mercado atuar no mercado, e o mercado de forma não usual aplica regras que nos dificultam o cumprimento do propósito, nós estamos deixando de pouquinho a pouquinho de cumprir o propósito. Sobre o nível de governança que nós filantrópicos temos, conhecendo também o meu colega aqui, eu posso lhe garantir que isso mudou muito nas últimas décadas, né? A Santa Casa de Porto Alegre, ela exerce um modelo de governança único, muito sofisticado, com um processo desde os anos 2000 certificada, foi eleita como hospital qualificado pela acreditação nacional, o único hospital junto com o Gerdau, junto com indústrias, a indústria validando os nossos processos. O que eu posso te garantir é que o atingimento do propósito, ele passa por toda a gama de clientes. Hoje nós faturamos mais de 2 bilhões de reais, 500 milhões é de atendimento ao propósito inicial, que é atendimento de pacientes SUS, e 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700 é de venda de serviço. Essa venda de serviço, ela precisa ser extremamente eficiente para que a gente, no final, consiga fechar a conta e continuar investindo. Nos últimos 5 anos, investimos 800 milhões de reais em nossa estrutura. Desses 800 milhões, 490 vieram de doações, da iniciativa de famílias e empresas, e até mesmo do governo, de incentivar uma empresa que faz o bem. Então, eu posso te garantir que o nível de governança precisa melhorar cada dia, que é a mesma fala do meu colega, mas com certeza a gente tem que mudar um pouquinho o modelo. Hoje nós já monitoramos 12 mil pacientes com medicina baseada em valor, e talvez essa seja uma saída, só que eu não sei até onde o outro lado está disposto, né, a quebrar esse primeiro vínculo do modelo contratual atual. Mas precisamos melhorar e precisamos avançar. Obrigada, Jader. José Marcelo, como hospital filantrópico também, no mesmo nível e qualidade, né? Um hospital super reconhecido, com padrões internacionais, como a Santa Casa, super premiado. E eu estava discutindo com você, subindo cada ano mais, né, no nível de qualidade, cada vez mais reconhecido como Hospital Alemão Oswaldo Cruz. O que
esse nível de glosa significa no seu dia a dia como gestor, CEO do Hospital Alemão Oswaldo Cruz? Esse nível de glosa, ele traz uma imprevisibilidade maior para o nosso dia a dia, né? E também gera uma pressão de custo, né? Porque você acaba tendo que contornar essa imprevisibilidade com alguma reserva, e essa reserva deixa de servir ao propósito, como você bem falou, para ser uma garantia de risco de negócio, né? Eu acho que esse, para mim, é o ponto principal, né? Uma instituição filantrópica, ela é uma instituição privada, só que ela é sem fins lucrativos, né? Então ela tem toda uma legislação. No nosso caso, tem auditoria externa pelas Big Four, tem uma reunião de conselho mensal, conselheiros independentes, todo como foi falado. E é mais um tema que outros conselheiros que não são do setor ficam curiosos para saber como que a gente presta um serviço, toma um risco e tem uma discussão de elegibilidade de pagamento e tudo mais, né? Então, eu acho que a grande questão para o setor aumenta o risco do negócio. Esse acho que tentando ser o ponto mais objetivo, né? E qual que é a grande diferença? Acho que na tua pergunta tem uma certa curiosidade, né, de qual é a grande diferença, né? E eu concordo aqui com o que foi falado antes. A grande diferença é a estratégia de investimento. Ela não considera que há um sócio acionista com um compromisso de retirada. Então, no final do dia, essas instituições, elas estão dedicando um pouco mais de recurso para o nível assistencial. Isso pode ser para expansão, isso pode ser para inovação, isso pode ser para desenvolvimento de novos modelos, tá? Que eu acho que é o esperado de nós, pela sociedade, né? Porque ser filantrópico é uma confiança da sociedade numa organização que está para desenvolver o sistema. E eu acho que na dinâmica hoje do mercado de capitais, os filantrópicos cumprem um papel de regulador da prática também, né? Trazendo qual que é a referência, qual que é o indicador de qualidade necessário. E tudo isso tem custo também, né? Então, é claro que a gente tem um compromisso. O caso do Oswaldo Cruz, semana passada a gente celebrou 128 anos, né? Então a gente tem que pensar na longevidade. Acho que a Santa Casa de Porto Alegre... 222. Olha lá. Uau! Ganhou! Tempo. Sim. Mas tem essa questão da diferença, né? E eu acho que aí a conexão com o propósito primário do cuidado, ele acaba estando mais presente. Legal. E eu vou até pedir para começar aqui com o Alexandre, perguntando, porque um desafio que nós temos, e a gente sempre tenta contribuir com isso como fornecedor, né, é ajudar na decisão de investimentos, contribuindo com o impacto, o retorno desse investimento e em soluções de informática, na digitalização dos negócios, né? Queria entender de você, Alexandre, porque na Rede América certamente existe lá uma governança interna para aprovar esses investimentos, e depois ouvir um pouquinho do Jader, do José Marcelo também, como vocês têm colocado, em termos de priorização, nas decisões de investimentos de vocês, os investimentos em informática, no que se refere à digitalização, principalmente no que se refere a impacto não só clínico, mas na parte de gestão de dados, na parte, eu diria, de front office também, naquilo que vai impactar ali a parte de fluxo de receita. Sim, os nossos investimentos, né, as decisões, elas estão sempre focadas em melhoria dos processos, sem sombra de dúvida, agilidade da entrada do paciente, do cuidado, e que a gente consiga, sem sombra de dúvidas, colocar toda a jornada dele dentro do sistema, e que isso seja um processo sem a necessidade de intervenções para fazer adequações e ajustes, né? Então a gente está buscando, como eu disse na minha fala inicial, uma padronização dos processos,
por ser uma rede, a gente só vai conseguir ganhar escalas se nós tivermos os padrões definidos e muito bem implementados. E isso passa por uma governança de contratos, modelos de operação e tudo mais, onde a tecnologia vai ajudar, como já tem feito em sites, analisando contratos, analisando o processo, analisando dados, para que eu consiga tomar as melhores decisões. Então a gente está passando nesse momento da busca de uma padronização dos nossos processos, para que a gente consiga ganhar escala e operacionalizar tudo isso. A gente tem feito várias descobertas que não é a falta de recurso tecnológico, né? Você mesmo, acho que foi o Jean que disse que se usa 20% do TASI, isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Então, assim, não é buscar novas soluções. A gente está olhando muito dentro de casa e falando, com as soluções que nós temos, nós precisamos investir no capital humano. A gente precisa treinar as pessoas. A gente precisa definir bem os processos e fazer com que essa operação rode até com os recursos que a gente tem. Claro. Trabalhando muito a área de dados, sem sombra de dúvida, é uma área que a gente tem investido bastante para que a gente consiga dali buscar os insights. Sim, tá? sim. Maximizando seria o que você já tem também, sim. Que é uma área onde nós podemos contribuir. O Jean mencionou também o retorno do TASI Academy, né, para ajudar a maximizar o que vocês já investiram, que já está lá, inclusive na adoção disso, porque são pessoas, a gestão da mudança não é fácil, né, Alexandre? Então não é só investir, concordo totalmente. Carol, eu queria complementar, trazendo a perspectiva que qualquer investimento ele tem que gerar retorno, porque senão ele não é investimento. Com certeza. Ele é uma despesa, né? E eu acho que, por exemplo, o que o Jean falou, né, de quem já é um usuário de TASI, está tendo a possibilidade de migrar para o conceito de cloud, onde o custo operacional vai diminuir, o nível de investimento vai diminuir, o risco de vazamento de dados, etc., diminui, isso é importante. E eu lembro de ter falado isso no ano passado, né? Quem está apresentando o business case tem que ter um olhar de negócio, mesmo não sendo um novo equipamento que vai aumentar o faturamento, a receita e tudo mais. Tem que ter uma visão de negócio, né? Não pode pedir o dinheiro para não ter um retorno. E a cabeça das pessoas, né, contemporaneamente, vamos dizer assim, tem que se reinventar para isso, né? Muitas vezes o sistema tem toda a... Por que 20% só é utilizado? Por conta da necessidade do ser humano de não mudar. Então ele quer que o sistema continue fazendo tudo como ele fazia exatamente, e não necessariamente essa é a melhor solução. Então, quais são as novas capacidades? O que eu vou fazer diferente? Como que eu uso o meu tempo? Como que eu capacito esses profissionais agora, que eles não são mais carimbadores de papel, não são mais organizadores de documentos físicos, eles têm que gerar valor de uma outra forma, né? Então, a lógica do business case muda muito. E eu não vejo as equipes trazendo esse tipo de contribuição. E aí, o que vai acontecer? Quem vai ganhar na corrida do investimento? Quem conseguir escrever o business case. Então, se o diretor de TI não escrever, né, com essa visão, talvez o cara da engenharia clínica com o novo equipamento consiga. Ou o médico que vai falar, olha, eu vou trazer aqui um novo XPTO machine e esse negócio vai gerar mais. Então, a lógica de avaliação de investimento para filantrópico, para privado, com fins lucrativos, tem que ser a mesma, né? E a nossa equipe não está preparada sempre para isso. Sim. E do nosso lado, talvez a gente criar modelos de retorno do investimento que ajude vocês a trazerem as informações de vocês. Acho que o Chess mencionou, não sei se foi ele ou o Jean, que os pilotos, os dados, eles têm que ser vistos nos dados de vocês, né, Jota? Do cliente. Porque trazer algo genérico, né? Então, um desafio para nós aqui é ver como trazer esses insights, essas informações para a tomada de decisão na sua realidade, né? Também. Um desafio para nós aqui, uma lição de casa. Jader.
Perfeito. Complementando a fala, para não ser repetitivo, eu acredito que um papel importante que nós tenhamos é entender como o TASI pode tocar os nossos processos, não só os internos, mas os processos antes da chegada do paciente ao hospital e após a saída dele, na entrega dessas contas e nesse processo do ciclo da receita. Porque isso começa muito antes e termina muito depois do período que ele está dentro do hospital. Eu brincava que talvez o que a gente gasta hoje, e eu tenho certeza que os meus colegas também fazem isso, o que a gente gasta de penduricalho do TASI, né? As pontas. As pontas, é muita coisa. Por quê? Porque as startups, elas chegam com soluções que agilizam microprocessos. E aí nós vamos conectando uma aqui, outra ali, outra ali, outra lá, outra lá. E quando a gente vê, um processo tem um monte de tecnologias envolvidas. Eu, como cliente, posso te garantir uma coisa. Quero desligar todas e conectar tudo via TASI. Agora, como que isso para em pé? Eu acho que esse é o desafio que vocês precisam desenvolver dentro da fábrica. E talvez quando criar o business case, criar junto conosco. Porque essa conta ela precisa parar em pé. Não faz sentido para o nosso propósito ter somente no faturamento 170 pessoas faturando. Teoricamente, o faturamento é feito dentro da operação da internação, né? Dentro das unidades. Ao passo que no final deveria ser só apertar um botão e essa conta ir embora. Né? Então, assim, a gente tem melhorias possíveis no processo, mas também tem falta de tecnologia do ponto de vista de inteligência artificial nesse processo. Com certeza. Né? Sim. Então, acho que juntos nós podemos sim atuar para que essas 170 pessoas tenham outro propósito dentro da instituição, que não este, que elas estão tendo hoje, de revisar papel. Sim, com certeza. O Jader, ele antecipou a minha pergunta final aqui, para a gente já conduzir para o fechamento. Muito obrigada, Jader, mas a minha pergunta era essa. Como vocês veem onde o TASI poderia contribuir de forma mais impactante para essa transformação, de forma mais disruptiva, para impactar a receita e reduzir de forma mais impactante, reduzir a glosa e aumentar o retorno, né, do investimento para vocês. Acho que o Jader respondeu, mas gostaria de ouvir também. Ótima resposta, obrigada, Jader, do José Marcelo e do Alexandre. Bom, eu acho que além dessa visão bem processual, acho que tem camadas que o sistema tem a capacidade, a gente tem que falar na mesma quantidade, que é qualidade e segurança. Então, integrando aí o sistema aos equipamentos, e o portfólio da Philips também é grande, para que essas informações elas atuem com suas agentes de IA, protegendo o paciente, evitando desperdício. Eu acho que isso é algo que vai gerar um valor enorme, e a gente não está falando só no recurso financeiro, a gente está falando no impacto na vida das pessoas, que é o nosso propósito lá de servir a vida, né? E o compartilhamento de boas práticas, tá? Eu acho que essa é o resgate do Academy que foi citado, encontro de usuários. A gente não atua como uma concorrência franca, sabe? O mercado ele tem suas segmentações. Sim. E os pacientes têm suas preferências, e não necessariamente eles escolhem pela cor, pelo nome e tal, tem muito por trás, né? Então, eu acho que um sistema robusto ele pode ajudar na melhoria de processo, transferindo know-how, que não necessariamente todo mundo vai poder ter 150 pessoas paradas lá. Sim. Mas isso, o sistema seria um viabilizador, né? Muito bom esse ponto. E com tantos clientes utilizando o TASI, a gente utilizar melhor esse benefício de compartilhar essas práticas. Ótimo ponto também. Obrigada, José Marcelo. Tentando contribuir aqui também, eu vejo que, até olhando para nós que somos uma rede e a gente tem sistemas diversos, eu acho que o mercado ele precisa
talvez evoluir aí Philips também dentro desse contexto, de nós conseguirmos interoperar e ter a capacidade de conectar soluções que não sejam tantas, né? Não sejam, né, inúmeros pendurucalhos, mas existem soluções a qual nós como rede é muito importante eu talvez construir uma solução de olhar mais de 25 hospitais que compomos, como é que a gente consegue conectar tudo isso e fazer isso funcionar. Então, a integração e a capacidade da Philips Tasy de nos entregar algo em que eu consiga interoperar com o sistema de uma forma segura, que eu não corra riscos e que eu tenha legitimidade e não deixe fornecedores trazerem soluções que vai pendurando e vai pendurando e vai pendurando e vai me trazendo cada vez mais risco. Eu acho que é uma forma também de contribuir, porque a gente sabe que não necessariamente 100% a Philips vai cobrir de soluções. Mas aquilo que talvez ela não cubra, como é que ela me dá uma segurança para que eu conecte qualquer outro fornecedor dentro desse ecossistema e eu consiga navegar e eu consiga dormir tranquilo de que a minha operação, que um médico não vai ter problema na sua prescrição e que todo esse fluxo que os colegas já trouxeram, ele vai ser o mais fluido possível, claro, para não precisar ter tantas pessoas fazendo processos repetitivos. Ou até, Ale, dentro disso que você está falando, dentro do nosso ecossistema de APIs, né, como o Jean apresentou aqui, para não deixar isso 100% aberto, mas homologando os parceiros principais para que a maioria dos clientes saibam que são seguros, homologados pela Philips, né, e que vocês falam ok, e o Alexandre diga que para os meus 25 hospitais eu vou escolher esse, o Jader diga eu sei porque são os homologados pela Philips, não precisem ir para os outros. Então, ótimo ponto. Para a gente fechar aqui, eu quero agradecer, super ricos, muitos insights aqui para nós, uma série de lições de casa aí, feedbacks, e seguimos no desafio aqui, né, para seguirmos inovando e trazendo tudo isso para o nosso pipeline de inovação. Muito obrigada. Philips.